Vamos entender melhor que texto é esse, por que ele está dando tanta polêmica? A gente preparou aqui para você, ponto a ponto, os pontos mais polêmicos dos textos que até o momento a gente tem. Esse texto pode mudar, está tendo uma reunião dos partidos neste momento para definir algumas mudanças. Mas até o momento, o que a gente tem no nosso parlamento, no nosso Congresso Nacional? Como é a prisão de um deputado ou de um senador? Um deputado e um senador eles só podem ser presos se for por em flagrante e para crimes inafiançáveis. É assim que está escrito lá na nossa Constituição, nessa primeira linha que você vê. A proposta, ela acrescenta isso que está em negrito aí, ó, na proposta, em flagrante para crimes inafiançáveis previstos na Constituição. E por que está em negrito? Isso é bastante importante, porque hoje, na nossa Constituição, a gente tem uma previsão de crimes inafiançáveis para crimes como racismo, tráfico de drogas, estupro, corrupção, crimes hediondos. No caso do deputado Daniel Silveira, não houve um crime explícito ali. Então, houve uma manobra na nossa Constituição para conseguir prender o deputado. Então, aqui já esbarraria, por exemplo, na prisão do deputado Daniel Silveira. Temos mais um ponto para a gente mostrar polêmico da questão da PEC da imunidade. Hoje, quando um parlamentar, um deputado, um senador, ele é preso, ele fica sob custódia do Judiciário, da Polícia Federal. Lembra? O deputado Daniel Silveira foi levado ali para a Polícia Federal, depois foi para o batalhão da PM. Isso aos cuidados da polícia, do Judiciário. A proposta muda isso. Quem vai cuidar agora, se aprovada essa proposta, é o próprio Legislativo, é a própria Câmara dos Deputados, o próprio Senado. Ele seria preso, ficaria ali possivelmente em casa ou nas dependências do Congresso Nacional até que o plenário, os pares dele, os outros deputados, os outros senadores decidam se mantém ou não a prisão dele. Então esse é outro ponto bastante polêmico, porque tira a responsabilidade do Judiciário. Temos ainda a questão das medidas cautelares, por exemplo, uma busca e apreensão. Pelo projeto que está circulando, apenas o Supremo Tribunal Federal poderia autorizar busca e apreensão no Congresso ou na casa de um parlamentar. A gente viu casos recentemente de as justiças estaduais autorizando essa busca e apreensão. O plenário, os outros deputados, os outros senadores, teriam de referendar ainda essas medidas, ou seja, validar essas medidas adotadas pela Justiça, para que aí sim essas provas sejam válidas. A polícia apreendeu um celular na casa de um deputado, por exemplo. Essa medida tem que ser referendada só então para que esse celular possa ser usado na investigação. Aqui, outro ponto, proíbe afastamento via judicial. O que é isso? A Justiça não vai poder decretar o afastamento de um parlamentar. Lembra da deputada Flor de Lis? O Tribunal de Justiça do Rio determinou o afastamento dela. Então, se esse texto for aprovado, aí não poderia, a Justiça não poderia afastá-la, caberia apenas ao Congresso Nacional. Por quê? Há uma proposta que vê que o Conselho de Ética, apenas o Conselho de Ética, é que pode se pronunciar sobre ações, palavras, votos de parlamentares. Ou seja, a Justiça não, apenas os próprios deputados, apenas os próprios senadores no Conselho de Ética em cada uma das casas.